Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de Casaquiloto, meu nome é Paulo. Eu vou passar aqui a parte 2 da sequência de vídeos sobre informações, né, das ocorrências, né, de somas, dezenas pares, repetidas e por aí vai, tá bom? Então vamos aqui agora partir para as informações sobre as dezenas pares e ímpares, né? Nesse caso eu acho melhor colocar as duas, porque uma depende da outra, né? Tá bom? Então vamos lá então. Aqui. No caso das dezenas pares, nós temos em média, do momento até o concurso 1827, né, o concurso atual, de 7 dezenas pares e 8 dezenas ímpares, né? Você vê que a ocorrência é a mesma, então tem é mais correto, né? É melhor, né, fazer aí em um único vídeo, tá bom? Então, partindo aqui, lembrando, né, o máximo de dezenas de ocorrência de dezenas pares é de 12, o máximo de dezenas ímpares é de 13, então, consequentemente, o mínimo de dezenas pares de saída, pelo menos 2 dezenas pares tem que sair, né? E no caso, no mínimo das dezenas ímpares, são 3 dezenas que tem que sair em cada concurso, tá bom? Vou colocar aqui no relatório, né? Vou colocar agora na questão das dezenas pares, tá bom? Das dezenas pares, nós temos aí, então, essas ocorrências, tá, de cada concurso, a quantidade de dezenas. Vejam que agora nós temos aqui a informação de quais são as dezenas pares que estão ocorrendo, tá bom? No caso também aqui da legenda, nós temos as quantidades, né, o mínimo de 3, o máximo, no caso, é de 12, nunca saiu ainda, né, nenhuma aposta da loteria Loto Fácil chegou a sair 12 dezenas pares, mas aqui já chegou a sair, pelo menos aí, não tem a quantidade, né, mas pelo menos uma delas tenha saído com 11, né? Bem pequena, nós vamos ver por quê, tá bom? As melhores ocorrências são aqui 8, né? 8, 7 e 6, né? Então, vem aqui de 6 até 8, tá bom? No caso aqui, 9 dezenas ocorre também, tá ok? Mas, né, entre as 3 melhores seriam essas. No caso aqui, nós temos também a parte gráfica, né? Então, no caso que a média, vocês percebam que a média, que a maior ocorrência é com 7 dezenas. Isso daqui, esses são os 30 últimos concursos, né, realizados a partir dessa informação que está aqui. Bom, vou partir aqui, no caso, para desse mesmo gráfico, para as dezenas ímpares, ok? Também a mesma coisa, temos aqui só as dezenas ímpares relacionadas em cada concurso. Mesma coisa, né? Temos aqui a parte gráfica, com 6 dezenas aqui nós temos apenas 201 ocorrências, aí fica aqui com 7, 9, 7, 9 e 8, tá aqui, 8, né? Ia pulando aqui para o 10, tá? Então, a mesma coisa aqui, fica de 7 até 9, e no caso lá das dezenas pares seriam de 6 a 8, né? A média, se não me engano, é de 8, né? Então a maior ocorrência, se não me engano, é de 8. A média é de 8. Então, mesma coisa aqui, nós temos a parte gráfica aqui, também com a informação. Então veja que, né, no caso aqui com 7 dezenas, os últimos 30 concursos, no caso não se repetiu ainda, né? E sempre que saiu 7 aqui na questão, ela sempre foi para cima, tá bom? Pelo menos de 8 ou 9 dezenas, né? Aqui no caso foi de 8, né? Então, de repente, o próximo concurso, esse concurso de hoje, segunda-feira, né, concurso 1828, pode ser que seja aí 8 ou 9 dezenas ímpares. Partindo aqui agora no caso do comparativo, já que estamos aqui na parte das dezenas ímpares, né, nós temos aqui são as ocorrências, tá bom, pessoal? Então vejam aqui também as quantidades mínima a máxima, certo? Quantas dezenas ocorrem sempre no universo lá das combinações? 13.268.760 combinações, tá bom? Então, por essa soma, nós temos aqui as melhores ocorrências que acontecem na parte gráfica que nós vemos aqui, ó, tá bom? De 6 a 9 dezenas, ok? Então, graficamente, nós temos aqui de 6 a 9 dezenas, né? Tá bom? Então, no caso mais provável aqui seria de 7 a 9. Vamos colocar aqui as 3, conforme eu falei lá no início, tá bom? E aqui são as participações delas em relação a
possibilidades de combinações, ok? Lembrando aqui, pessoal, 1.019.304, tá? Possibilidades com 8 dezenas, não é a única dezena não, tá bom? Sempre aí com todas as dezenas, tá bom? Todas as dezenas que compõem 8, a quantidade de 8 ímpares. No caso aqui, deixa eu pegar o arquivo, aquele arquivo que eu puxei lá do Cologa, ok? Com 19 para 15, né? 180 apostas, ok? Vou fazer aqui no caso a avaliação. Ele está processando aqui a avaliação, gerou. Aqui nós temos as dezenas ímpares, tá, ok? Algumas delas nunca saíram, ok? Nunca saíram na loteria, apenas essas dezenas ímpares, né? Outras já saíram, outras estão bem atrasadas, né? E a questão aqui importante são as quantidades. Então, do relatório eu tenho de 6 a 10 dezenas. Veja que o ideal, né? Até 10 dezenas, ele ainda está no grupo, mas o ideal aqui é que tenhamos pelo menos de 6 até 9, ok? De 6 a 9 ou de 7 a 9 se quiser ser mais rigoroso, tá bom? Nesse caso, 8 dezenas tem 46%, ok? Então ele representa aqui um valor maior. 7 dezenas, ela tem 45%, também representa o valor maior. 9 dezenas tem 17%, também representa o seu valor maior. Então, se eu analisar direto por aqui, ele vai pegar mais ou menos essa mesma escala aqui, embora tenha uma dezena aqui com 10, ok? Mas veja que só analisando esse percentual aqui, independente da sua quantidade, nós vemos que ele vai fazer essa posição gráfica aqui também, esse comparativo, tá bom? Então, vamos gerar aqui a avaliação. Veja que ele pegou aqui, olha, tá bom? Ele foi bem acima na questão da quantidade de 8 dezenas, quantidade com 6 dezenas, 11 dezenas, 6%, está um pouquinho abaixo, né? Mas isso também não é tão ruim assim, né? Até porque 6 dezenas corresponde a 11%. Temos aí 7 dezenas, bem próximo, né? Do gráfico, ok? Aqui nós temos uma quantidade bem maior, então de repente, no caso, para a questão de 8 dezenas ímpares, poderia até retirar algumas dezenas, né? Algumas apostas, caso queiram, né? No caso 9 dezenas, então ele entrou aqui mais ou menos, graficamente ele entrou na mesma curva, tá? Não a mesma quantidade percentual, mas ela entrou na mesma curva, tá bom? E no caso aqui das dezenas pares, vamos botar aqui para as pares, mesma quantidade, ela está lá com possibilidades melhores aqui de 6 a 8, conforme eu já comentei, né? Ou de 6 a 9, ok? Vamos fazer também a mesma avaliação. É lógico que depende do computador, depende do que nós estamos fazendo e tudo mais, né? Mas ele faz o processamento. São 180 apostas, ele consegue fazer bem até, tá bom? Nesse caso também ele vai dar a mesma proporção, né? Em dezenas pares e dezenas ímpares. Então nós temos a mesma coisa, né? Com 6 dezenas pares, 17%. A maior quantidade com 7 dezenas, né? Tem 46%, vai ficar lá para cima também. 8 dezenas, 45%, tá bom? Então ela está mais ou menos da mesma forma em relação às dezenas ímpares. Então ele faz o mesmo gráfico, ó, ok? Então ele vem na mesma proporção que as dezenas ímpares, por isso que elas, no caso aqui, tem que ser apresentado até mesmo as duas formas, tá bom? Então nesse caso, para o concurso, para a questão de análise das dezenas pares e ímpares, essas apostas elas até entrariam, ok? Seriam validadas, né? Na minha avaliação seriam validadas. Embora nós tenhamos aqui muitas ocorrências aqui, muitos tipos de dezenas, seja pares ou ímpares, que nunca aconteceram, ok? Então talvez por essa questão aqui, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado, né? Mas já não na parte gráfica, mas sim analisando aqui por baixo, né? Veja que temos bastante dezenas, foi gerado bastante apostas, com dezenas, com grupos, né, de dezenas pares e ímpares que nunca aconteceu, né? Então, aí no caso precisaria analisar se é viável você sempre colocar apostas, apostas que nunca ocorreram, ou se é melhor vocês colocar apostas que já ocorreram.
Também podemos analisar aqui, ó, a última aposta 2014, 2012, 2018, 2016, né? Poucas, saber quantas apostas nós temos aí numa quantidade maior, né, de 2016, de 2019, né, no caso, que seria de repetições, ó, tá vendo? Então, de repente, pode ser que seja até viável, ao invés de colocar apostas que já ocorreram, formatações que já ocorreram, e colocar ao contrário, as que não ocorreram. Aí tem que ter uma outra análise. Mas nesse momento estamos analisando apenas o comparativo, né, do porquê se sai mais dezenas, mostrando, né, por que sai mais dezenas, 7 dezenas pares do que 8, do que 10, do que 12, né, por essas questões aqui, tá bom? As ocorrências maiores, a participação maior, já que nós não temos ainda no momento nenhuma aposta que se repetiu, nenhum concurso repetido da Loto Fácil, então a gente tem que tentar trabalhar nessa formatação de participação. Então a maior participação é com 7 dezenas, né? Ou seja, ficaria aí, no caso aqui, de 6 a 8 para as pares, de 7 a 9 para as dezenas ímpares. Tá bom, pessoal? Então é isso, mais uma parte aqui concluída, né? E depois aí vamos dar sequência para os próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus e boa sorte nos seus jogos.